pessoal, professor Marcelo, para mais uma aula sobre geometria básica, questões que vão cair no Enem. Hoje nós vamos abordar alguns assuntos importantes, dando continuidade às outras aulas anteriores. O primeiro assunto que a gente vai relembrar aqui com vocês é sobre triângulo e semelhança. Bom, o que eu tenho que lembrar aqui sobre esse assunto? Triângulos semelhantes são todos aqueles triângulos que têm lados proporcionais e, obrigatoriamente, ângulos iguais. Veja esse exemplo. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, observe que todos os ângulos dos dois triângulos, eles são iguais entre si. Então, aqui já é um caso de semelhança, ângulo, ângulo, ângulo. Tá? E se a gente observar também, os lados, eles são proporcionais, ou seja, cada lado é a metade do seu valor no outro triângulo. Então, podemos dizer que aqui a gente tem três casos de semelhança de triângulo. Tem o caso lado, 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 ou seja, os três lados são proporcionais. Tem o caso lado, ângulo, lado, onde temos dois lados que são proporcionais e um ângulo entre esses lados que são iguais. Temos o terceiro caso, que é o caso ângulo, lado, ângulo, onde nós temos dois ângulos iguais entre si, por exemplo, e um lado entre eles proporcional. Então, esses casos caracterizam triângulos que são semelhantes. E por esse motivo, podemos fazer a seguinte relação. Se a gente observar, nós temos aqui nesse exemplo que o lado AB, o lado AB, que é 4, ele está para o lado DE, que é 2. Então, se eu colocar aqui, 4 está para o lado 2, eu posso dizer o quê? Que o lado AC, o lado AC está para o lado DF. Então, aqui eu tenho 6 está para o lado DF, que é 3. Então, se eu dividir essa fração aqui, vai dar 2. E se eu dividir essa outra fração aqui, também vai dar 2. Então, isso aqui é uma razão entre os lados. Por eles serem proporcionais, essa razão sempre vai ser igual. Tá? Então, a gente pode fazer essa relação quando os triângulos eles são semelhantes. Outro ponto que a gente tem que lembrar é sobre os ângulos alternos. Os ângulos alternos são ângulos iguais. Veja o exemplo, dado uma reta paralela a uma segunda reta, e por ela passa-se uma transversal. Então, imagine que essa aqui é a reta T e aqui uma reta S. Se você observar, nós temos aqui entre essa reta de azul, que é a transversal, e a vermelha, um ângulo alfa. Bom, esse ângulo alfa ele vai ser igual a esse outro ângulo aqui, em cima. Então, o ângulo de baixo ele é igual ao ângulo de cima. Eles são chamados de ângulos alternos internos. Por que eles são iguais? Pelo fato das duas retas serem paralelas. Se você observar, pelo fato de elas serem paralelas, esse ângulo alfa, se você subir essa reta S até chegar na reta T, esse ângulo alfa ele vai se encaixar nessa posição aqui. Então, se aqui é alfa, como eles são opostos pelo vértice, aqui também vai ser alfa. Então, por isso que esses ângulos são chamados de alternos, porque é um para cada lado, e internos, porque fica entre duas retas paralelas. Da mesma forma que se aqui é beta, aqui esse outro ângulo também são beta, então são ângulos alternos internos. Tá? Existem também os ângulos alternos externos e os ângulos laterais internos, laterais externos. Então, enfim, esses ângulos são iguais sempre que essas duas retas forem paralelas. Outra coisa que a gente tem que lembrar é as leis. Nós temos duas leis, as leis do seno e do cosseno. Na aula de hoje, nós vamos lembrar a lei do seno. Imagina aqui um triângulo qualquer, um triângulo ABC. Então, aqui, o que diz na lei dos senos? Que o lado, a gente pode pegar um lado e dividir pelo seno do seu ângulo oposto. Observe, BC é esse lado. Ele vai dividir pelo seno do ângulo oposto. E corresponde ao lado AC, lado AC, dividido pelo seno do ângulo oposto. No caso aqui é o seno de B. Da mesma forma, o lado AB, ele divide o seno do ângulo oposto, que é o ângulo C. Tá? Através dessa lei dos senos, a gente consegue, por exemplo, achar o valor dos lados de um triângulo quando a gente só sabe os ângulos e um dos lados, por exemplo. Vamos ver alguns exemplos que podem nos ajudar com
essas definições, essas 3 definições. A primeira atividade diz o seguinte, que um quadrado ABCD tem comprimento, né, AF igual a 4 e FB igual a 3. E ele quer saber quanto vale o segmento EC. Então, a primeira coisa, vamos colocar essas informações no desenho. Então, a gente tem aqui que EC é o que ele quer saber, eu vou chamar de X. AF é 4, ele diz aqui no exercício, e FB é 3. E se você observar, ó, tem um símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui com essa bolinha dentro indica que esse ângulo aqui é um ângulo reto, ou seja, esses ângulos aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se de um lado é 90, né, do outro lado também é 90. Temos o quadrado, que os lados são iguais, então eu posso chamar cada lado de L. Então, esse ângulo interno aqui é 90 graus. Dessa forma, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? O triângulo AFB. Então, podemos usar nesse triângulo o teorema de Pitágoras. No caso aqui, quem faz o papel de hipotenusa nesse triângulo será o lado L. Então, a gente vai fazer L ao quadrado e os dois catetos ao quadrado, 4 e o 3. Fazendo continha, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, somando dá 25. E a raiz quadrada de 25, né, porque esse 2 passa em forma de raiz quadrada, a raiz de 25 é 5. Então, concluímos então que cada lado do quadrado vale 5. Bom, isso é importante por quê? Porque o nosso objetivo é encontrar o valor do x. Então, aqui eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Vamos ver quem são esses triângulos semelhantes. Para mim saber que eles são semelhantes, eu vou traçar um prolongamento do lado AB e um prolongamento do lado BC. Então, eu vou chamar aqui de reta T e uma reta S. Lembra do exercício anterior, né? Então, são duas retas paralelas e o ED vai fazer o papel de uma reta transversal. Eu coloquei aqui de azul. Então, se eu chamar esse ângulo aqui embaixo, esse ângulo aqui em cima, aliás, de alfa, consequentemente, o ângulo aqui embaixo também vai ser alfa, porque eles vão ser alternos internos. Então, por essa afirmativa, eu posso concluir que o triângulo AFB ele é retângulo, ele tem um ângulo alfa, e o triângulo ECB é retângulo, porque esse ângulo aqui ele é um ângulo do quadrado, e o quadrado tem 4 ângulos retos, então esse triângulo também ele é retângulo. Então podemos afirmar que esses triângulos eles são semelhantes. Então aqui é 90, aqui é 90, eu tenho um ângulo e eu tenho um ângulo. Pegando esses dois triângulos semelhantes, vamos analisar caso a caso. Colocando os valores, né, que a gente tem, os triângulos, observe que eu tenho dois ângulos iguais, aliás, o ângulo de 90 e o ângulo alfa, e os lados eles vão ser proporcionais. Então, nosso objetivo aqui é encontrar o valor do x. Então, eu vou fazer uma relação. Ó. 3 está para x, aí você perguntar por que é para x e não 3 não pode dividir o 5? Ou seja, esse 3 aqui poderia dividir o 5 ou x. Então, como é que eu vou descobrir qual deles que é? Só você olhar. Ó. O 3 nesse triângulo aqui é a distância entre o ângulo aqui ó, de 90 até o ângulo aqui de alfa. Certo? Então, quem faz essa mesma característica no outro triângulo, ó, de 90 até o ângulo alfa, é x. Então, esse 3 corresponde ao x, porque ele é um cateto. Tá bem? E o outro cateto, que é 4, tem que corresponder ao outro cateto aqui no outro triângulo, que é 5. Porque isso aqui é hipotenusa e eu não sei o valor dela. Certo? Então, daqui, ó, eu tirei essa razão. Agora é só multiplicar cruzado. Então, 4 vezes x é 4x, 2 vezes 5, 15. Passo 4 dividindo, divide o 15 pelo 4, vamos chegar na resposta, 3,75. E é a letra B, aliás, desculpa, a letra C, né? 3,75, que é o que a gente encontrou. Próxima atividade é essa aqui, ó. Um triângulo ABC, que está desenhado aqui, tem as seguintes medidas, ó, 30 graus e 120 graus, como está desenhado aqui na figura. Ele sabe que CD é bissetriz, ó. Essa linha aqui é bissetriz, significa que esse ângulo C aqui ele foi dividido no meio, né? E ele quer saber qual é a razão BC sobre CD. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem é esse ângulo C. Então, se eu tenho um ângulo 30 e um ângulo 120, no triângulo ABC, que é o triângulo todo, é só somar, né?
30 mais 120, mais esse ângulo C, tem que dar 180. Somando aqui dá 150, passa para o outro lado, subtraindo, então 180 menos esse 150 vai dar 30. Se esse ângulo C é 30 graus, como esse segmento CD é bissetriz, então ele vai dividir aqui, ó, no meio. Então, dois pequenos ângulos de 15 graus. Então, vamos observar agora o triângulo BCD. Falta encontrar esse ângulo aqui embaixo, que é fácil, né? Porque se aqui é 120 e aqui eu já sei que é 15, o que faltar para 180 é esse ângulo. Então, está faltando 45. Então, olha só. Esse triângulo aqui, que eu completei os três ângulos, esse triângulo menor, é onde eu vou encontrar minha resposta, porque eu quero uma relação entre BC e CD, que seria bissetriz. Então, vamos lá, usando a lei dos senos nesse triângulo pequeno, não no menor, a gente vai pensar o seguinte, ó. O que eu quero? Eu quero uma relação entre BC e CD, então, ou seja, uma relação entre esse lado e esse. Vamos usar a lei dos senos, ó. Vou pegar aqui, ó, BC, é esse triângulo, esse segmento, e vai dividir pelo seno do ângulo oposto. Esse é o ângulo oposto. Igual a CD, né? Esse ângulo aqui, esse segmento aqui, ele é dividido pelo seno do 120. Antes da gente continuar, a gente tem que lembrar, né? Que lá na tabelinha de ângulos fundamentais, o seno de 45, a gente lembrar lá, ó, que o seno de 45, ele vai ser raiz de 2 sobre 2. Só que lá naquela tabelinha não fala nada sobre o seno de 120. Então, para isso, a gente tem que lembrar do ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico que está acima do eixo é positivo, abaixo é negativo. Por quê? Porque no ciclo trigonométrico a gente olha o seno do eixo y. Então, onde é que está o seno de 120? Então, se eu pensar aqui, ó, que o ciclo trigonométrico começa no 0 grau, aqui em cima seria 90 graus, e aqui seria um ângulo raso, né, de 180 graus. Então, podemos afirmar que o 120 está aqui no meio. Então, se aqui é 120, quantos graus falta para chegar aqui, ó, no eixo X aqui, ó, ou seja, nos 180 graus? Está faltando exatamente 60 graus. Então, seu ângulo simétrico, aqui na frente, ó, seu ângulo simétrico, ele vale 60 graus. Por quê? Porque de 0 grau até chegar nesse ponto, eu tenho um distanciamento de 60 graus. Isso serve para quê? Serve para dizer o seguinte, que o seno de 120 graus é o mesmo que seno de 60. E a gente sabe que o seno de 60, segundo a tabelinha dos ângulos fundamentais, é raiz de 3 sobre 2. Então, deu duas informações. Agora é só substituir aqui na fórmula. Então, vai ficar o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 120, raiz de 3 sobre 2. E ele é positivo. Por quê? Porque o 120 está no quadrante positivo. Só para a gente relembrar lá de trigonometria. Ó, agora aqui a gente multiplica cruzado. Se eu multiplicar cruzado, observe que esse CD ele vai ficar aqui embaixo e essa raiz vai ficar aqui em cima. Então, eu só vou trocar ele de lugar, certo? Por quê, professor? Porque quando eu troco ele de lugar, o CD veio aqui para baixo e a raiz veio aqui para cima. Eu vou chegar na resposta, ó, que é isso aqui que eu estou querendo. Ó. BC dividido por CD. Tá aqui, ó. É essa informação que eu estou procurando. Bom, então, para me chegar agora na resposta, nas alternativas, eu vou mexer nessa divisão de fração. A gente sabe que divisão de fração é o quê? Você conserva a primeira fração, multiplica pela segunda, pelo inverso da segunda. Então, olha só, a primeira é raiz de 2 sobre 2, está aqui. E a outra é raiz de 3 sobre 2. Como eu vou inverter, vai ficar 2 sobre raiz de 3. Aí é só cancelar esses dois, porque está multiplicando, certo? Então, a minha resposta aqui vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 3, ou simplesmente uma raiz, né, um radical maior, com a fração 2/3. Então, essa aqui é a resposta. A alternativa correta é a letra C, certo?
Espero que vocês tenham entendido essa dinâmica de cálculo de geometria básica e eu vou deixar esse exercício aqui para vocês tentarem fazer. Olha, é um exercício bem interessante, que ele está pedindo um cálculo de uma determinada área dessa figura. Tente interpretar e tente fazer aí na sua casa. Na próxima aula eu faço com vocês. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na hora de resolver o exercício, para não deixar nenhuma informação escapar, certo? Então, um abraço e a gente se vê até a próxima aula. Fiquem com Deus.